Vídeo especial hoje, e antes do vídeo começar eu queria mostrar aqui pra vocês essa imagem. Somente uma pequena porcentagem das pessoas que estão assistindo meus vídeos são realmente inscritas no canal. Então, se você gosta do meu conteúdo, por favor, considere aí dar um subscribe, se inscrever. E, por favor, não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhuma das novas atualizações sobre o meu canal. É isso, gente. Muito obrigado e bora pro vídeo. Fala pessoal, aqui é o Thiago Luz, autor do livro Poemas da Alma. E hoje, dia 25 de julho, eu trago fatos sobre essa data em que é comemorado o Dia do Escritor Nacional. Eu tenho algumas leituras de poemas, poema meu, poema do meu colega escritor, o Hélio Maltukawa, autor de Drops, e algumas perguntas para fazer numa espécie de entrevista com o meu amigo quadrinista, o Gui Feliciano. Então, fiquem atentos até o final do vídeo para não perder nada disso, beleza? O Dia do Escritor Brasileiro ele foi escolhido pelo ex-ministro da Educação, o Pedro Paulo Penido, em 1960, por ocasião do primeiro Festival do Escritor Brasileiro, que foi patrocinado pela UB, União Brasileira de Escritores. A partir desse ano, então, é comemorado em vários lugares do país essa data, com oficinas, eventos, saraus, buscando valorizar os escritores deste país. Afinal, a gente nunca vai saber exatamente se quem pode ser e quando vai sair assim um próximo Machado de Assis, um próximo Fernando Pessoa ou uma próxima Clarice Lispector. Por falar nisso, você sabia que muitos autores surgem completamente do acaso? Caso esse é do Hélio Matukawa, o autor de Drops. Ele carinhosamente enviou um texto dele para que eu pudesse recitar aqui. Então, bora lá. Valeu, Hélio. Talvez eu já tenha te abraçado. Vai ver, os braços envolveram teu corpo e nós ficamos com os corações colados. Ou as palavras tenham acolhido suas dúvidas. Ou a presença, ainda que virtual, tenha segurado seus medos. Vai saber. Bom, esse foi um texto que ele enviou. Particularmente eu gostei bastante. E quem quiser ler mais textos dele, pode ir no Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. É o Hélio MTKW, tudo minúsculo junto. E não sai daí, porque agora a gente vai ter uma pequena entrevista com o meu amigo Gui Feliciano, autor e desenhista de quadrinhos. Ele concordou muito gentilmente em participar do vídeo, respondendo algumas perguntas. Então, primeiro, qual foi o seu primeiro contato com a escrita desde que você se lembra? Fala aí pra nós, Gui. Olá, Gui Feliciano aqui. Estou aqui para responder algumas perguntinhas que o Thiago me mandou. A primeira pergunta aqui: qual foi o primeiro contato com escrita que você se lembra? O primeiro contato com escrita que eu me lembro, primeiro tem a questão de letras, escrever mesmo, que eu me lembro quando eu estava, acho que no Jardim 2, que uma professora de português brigou comigo porque eu escrevia o O maiúsculo igual o O minúsculo, só que em vez dela me dizer esse O é o maiúsculo, ela só falava que estava errado. E eu não conseguia entender porque que estava errado. Até que eu vi outro amiguinho meu fazendo o O diferente, e eu entendi o que ela estava falando. Mas se for para falar de literatura, de fato, sobre textos, livros, autores e tudo mais, acho que meu primeiro contato real foi com o Júlio Verne, com 20 Mil Léguas Submarinas, que eu acho que eu li umas 3 ou 4 versões desse livro, porque eu gostava muito dessa história. E isso foi já na época do meu quarto ou quinto ano. Eu nunca fui uma pessoa muito chegada em livros. Tive também contato com Rangers, a Ordem dos Arqueiros. Eu não lembro agora o nome do autor, mas foi um livro que eu só li o primeiro e o segundo, foi isso que eu tive, porque eu ganhei de presente. Então, fantasia, no geral, foi o meu contato principal. Mas eu nunca fui uma pessoa muito de consumir livros, e isso vai para a próxima pergunta. Como você se interessou em fazer as HQs em específico? Como você se interessou em fazer HQs especificamente? Então, quando eu tava no 9º ano, eu assisti um anime chamado Bakuman, desse mangá aqui.
E ele conta a história de um cara que tá no nono ano e ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele, ele não sabe o que ele quer fazer da vida dele. A única coisa que ele sabe é que ele sabe desenhar bem e ele queria usar isso de alguma forma no trabalho dele. Eu me identifiquei bastante na verdade. Então, o que eu resolvi fazer foi dar uma chance pra fazer histórias em quadrinhos. Porque diferente de livros, que eu praticamente nunca consumia, era uma vez ou outra, assim, no ano, quadrinhos eu consumia toda vez que eu tinha oportunidade. Eu era aquela pessoa que ficava procurando um jornal pra ler as tirinhas que tinha no fundo. Eu lia bastante os quadrinhos, né, os gibis da Turma da Mônica e da Disney. E muito raramente, assim, eu lia HQ americana, mas eu lia bastante mangá quando eu tinha oportunidade. Então acho que mais foi uma questão de gosto pessoal mesmo que me levou à questão dos HQs. E também essa coincidência, vamos colocar assim, eu não acredito em coincidências, mas de ter consumido Bakuman justamente na época que eu tava na mesma situação que o protagonista da história. Por que exatamente a escrita tem a ver com as HQs? O que exatamente a escrita tem a ver com HQs? Quando você olha de um ponto de vista comercial, tanto os livros quanto os quadrinhos, eles são compostos por gêneros, temáticas e faixas etárias, né? Eles têm públicos-alvos diferentes, com conteúdos diferentes. Quadrinho não é diferente, é exatamente a mesma coisa. Ele tem essa questão de que você tem autores que fazem traços que são para públicos específicos, são mais simples para crianças, mais fofos às vezes, ou então traços que são mais que passam mais sentimentos quando ele é focado para, sei lá, público feminino, ou então traços que são muito mais estilizados para o público masculino, se você for olhar a questão dos mangás especificamente, né? É, mas a questão é que esse é o ponto de vista geral do quadrinho. Isso não é um ponto de vista real da coisa. Porque quando você analisa, por exemplo, os mercados independentes, você percebe que existem alguns quadrinhos que eles são extremamente experimentais. Alguns deles chegam a usar até poesia na hora de fazer uma narrativa. Então você tem uma poesia visual em alguns casos, que são. Existem muitos quadrinhos, por exemplo, que eles não têm fala. Então você sente e percebe as coisas que estão acontecendo só pela imagem. Alguns usam poucas falas, alguns usam um sistema de rima, alguns contam a história a partir de uma música que existe. Então, ele acaba sendo muito associado com a ideia da escrita, né, com a ideia da literatura, nesse sentido de poder aproveitar ideias e estilos que a gente geralmente encontra na literatura, mas também no quadrinho, sendo que a única diferença, de fato, é o uso desses elementos visuais. E muito bom isso daí. Você pode dar uma palhinha do seu próximo trabalho? Por último aqui, o Thiago pediu para dar uma palhinha do meu trabalho, então eu vou mostrar para vocês aqui uma das páginas finalizadas. Eu não costumo fazer os quadros das minhas páginas na mão, eu costumo fazer eles depois, editando no computador, porque nem sempre a forma como eu desenho é a forma como vai ficar enquadrada de qualquer maneira na página depois. Os balões interferem muito e tudo mais. E aí, no caso, o meu próximo quadrinho, ele conta a história de uma família de sorvetes, em que esse aqui que é o irmão mais velho dos filhos, quer se tornar o campeão de um campeonato de golpes especiais, em que as pessoas lutam e elas são capazes de usar poderes, basicamente. Ah, eu acho que é isso. Muito obrigado pelo convite, Thiago. E parabéns pelo dia do escritor também. Valeu, Gui. Muito obrigado pela participação. E agora eu tenho uma última surpresa de hoje, que foi uma surpresa até pra mim. Recentemente eu encontrei o meu primeiríssimo poema escrito, e é o que eu vou ler pra vocês hoje. A vida em 24 horas. Thiago, 2016. 24 horas tem a vida. Meia-noite um chegamos, meia-noite um ponto é a ida. Em 24 horas daqui vamos. Tique, andamos. Tac, falamos. Tique, amamos. Tac, matamos. Tique, amargamos. Tac, azedamos. Tique, adivinhamos. Tac, choramos. A cada arco dos ponteiros, sentimos e sorrimos. Tiros da vida, certeiros, caímos e falimos. Os ponteiros chegam ao 12 da meia-noite. Os sintomas chegam, sai o crepúsculo, entra a noite. O relógio bate, 12 se foi.
o choro, as lágrimas, os gritos. Outra vida chega e diz oi, só para sumir depois, nas páginas dos meus escritos. Pois bem, galera, para ver como os escritores eles surgem dos mais diferentes acasos, dos mais diferentes estilos de escrita, né? Por exemplo, histórias em quadrinhos, crônicas, poemas. E eu espero que tenham gostado bastante desse vídeo. Ele foi meio corrido aí, principalmente pelo horário, né? E porque eu sei que vocês não assistem inteiramente os vídeos que eu faço muito grandes. Eu agradeço bastante ao Gui e ao Hélio Matukawa, o Gui Feliciano e o Hélio Matukawa, que cada um da sua maneira pôde participar do vídeo. Eu espero que vocês tenham bastante sucesso aí nas suas empreitadas escritas. E é isso, gente. Até a próxima. Feliz Dia do Escritor a todos. Até mais.